não sei você, mas muitos brasileiros, quando passaram pelos bancos escolares do ensino fundamental e médio, aprenderam que movimentos denominados entradas e bandeiras foram fundamentais para desbravar o Brasil, retirar a concentração da região litorânea e adentrar o interior e as matas brasileiras. Ainda bem que a historiografia, como ciência humana, pode ser revisada. Um grupo denominado Revolução Periférica tacou fogo na estátua de Borba Gato, ele mesmo, um bandeirante. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de falar dos bandeirantes, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no nosso canal, que você curta e compartilhe esse vídeo se ele for relevante para você e acione o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui. É comum a historiografia ou a história que a gente conhece dos livros didáticos da escola volta e meia passar por uma revisão. Isso depende muito da dinâmica da sociedade. Nós passamos muitos anos com uma maneira de estudar a história do Brasil a partir do olhar europeu. Isso mesmo, o olhar europeu. Porque foram os europeus que invadiram e que a gente muitas vezes ouviu na escola que descobriram o Brasil, mas aqui a gente já tinha milhares de povos originários, os povos indígenas, que já habitavam o território nacional, não só aqui, como em outros países da América Latina. Pois bem, essa história, ou a história que nos é contada e que é uma reflexão sobre a caminhada dos homens nos mais diferentes territórios, no caso específico do Brasil, é uma história que, muito embora tenham tentado nos passar figuras e estratos sociais como os escravos, que na verdade eram povos escravizados, povos que foram retirados da África, e os indígenas como selvagens que precisariam serem catequizados, que precisariam ser orientados sobre a vida do chamado processo civilizatório. Assim mesmo, aspeado. Processo civilizatório. O episódio que a gente descreveu no começo desse vídeo, que é o fato de terem colocado fogo na estátua de Borba Gato, trouxe à tona, e é importante que isso tenha acontecido, o que representavam as figuras dos bandeirantes. E, especificamente, o que representa Borba Gato nessa história. Vejam, estátuas, monumentos, nomes de ruas, eles existem e estão postos. E muitas vezes a gente se acostuma tanto com aquela paisagem que sequer problematiza quem são aquelas personagens e o porquê delas estarem sendo homenageadas com monumentos em espaços públicos. É o caso de Borba Gato, uma vez que o episódio do incêndio evidenciou algo que poderia até estar fora do nosso foco, que é quem foi Borba Gato. E aí a gente vem com um debate que se estabelece em escala pública e se coloca exatamente qual foi o papel dos bandeirantes na história do Brasil. Essa visão de herói, ela pode ser problematizada sim, uma vez que o papel dos bandeirantes esteve o tempo todo relacionado com a escravização, o aprisionamento de povos indígenas e de povos negros. E essa ação dos bandeirantes, que muitas vezes é apenas associada a heroísmo, a ter desbravado matas, a ter avançado com a colonização do Brasil para o interior, carregou ao longo dela sangue, dor e escravização, opressão de outras pessoas. E eu acho que é importante a gente trazer um debate também em torno dessa figura do bandeirante, daquela própria estátua lá e da maneira como Borba Gato está vestido, com aquele chapelão, aquela escuderia que mais parece uma da cavalaria medieval e que é incompatível para o Brasil, para o clima do Brasil. O que demonstra que a própria figura do bandeirante, da maneira como a historiografia paulista, sim, paulista, porque todo esse relato, toda essa narrativa em torno dos bandeirantes surgiu exatamente no século XIX,
com o surgimento do Instituto Histórico e Geográfico Paulista, que queria fazer um contraponto ao primeiro Instituto Histórico e Geográfico, que ficou conhecido como Brasileiro e nasceu no Rio de Janeiro. Essa necessidade da história paulista ter um herói, ter um desbravador, foi que fez surgir essa personagem do Bandeirante e Borba Gato como um ícone desse heroísmo que, na verdade, está mais associado ao genocídio de populações, no caso específico da população indígena. Mas você pode me perguntar, mas o que a gente vai fazer com os nossos monumentos e estátuas? Olha só, gente, no mundo inteiro existem revisões do papel de personagens que em algum momento eram vistas como heróis e que hoje se questiona o verdadeiro papel delas. Isso acontece tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não há um pensamento pacificado sobre isso, mas alguns países têm adotado a prática de tornar esses monumentos reflexivos. Ou seja, ao invés da estátua do monumento para o culto em espaço público, ela é colocada em museus e sua existência ou a existência daquela personagem problematizada. É assim, por exemplo, que os alemães tratam a história do nazismo, com os museus e espaços museográficos existentes em várias cidades da Alemanha. É conhecer a história para que ela não se repita. Nós poderíamos adotar essa prática aqui, inclusive contrapondo as histórias, colocando lado a lado figuras como Borba Gato e representantes dos diversos povos indígenas, mostrando que esse encontro fez parte da nossa história e que tem relação com o encontro de opressor com oprimido. O episódio relacionado à estátua de Borba Gato, ele é importante, é um ato político e suscita exatamente esse tipo de reflexão sobre a nossa história, sobre a maneira como a história brasileira foi forjada. E eu acho importante destacar que manifestações políticas, ou seja, de cunho meramente político, como essa que foi feita com relação à estátua de Borba Gato, elas merecem um tratamento que vá além da pura e simples criminalização. Afinal, foi uma manifestação que trouxe a reflexão, trouxe a necessidade da gente pensar sobre essas figuras que muitas vezes estão em praças públicas, em outros espaços públicos, como homenageados que foram, dão nome a ruas das nossas cidades e que muitas vezes se tratam de assassinos, estupradores e opressores de outros grupos sociais. Assim como eu, outros brasileiros e brasileiras pensam assim. Afinal, não é à toa que hashtags como Libertem Galo e Libertem Galo e Jéssica subiram nos Trend Topics das redes sociais. Isso significa que nós brasileiros estamos sim querendo esse tipo de debate, querendo rever determinados acontecimentos da nossa história e querendo uma revisão na maneira como determinados agrupamentos e personagens são tratados, tanto em livros didáticos que estão passando por revisão, quanto nos próprios monumentos e nas paisagens públicas das nossas cidades. É isso, gente. Fica aqui a nossa reflexão e a nossa solidariedade, porque debater política e debater a revisão da historiografia e da maneira como personagens históricos são tratados é fundamental numa sociedade democrática. Até o próximo E aí?